Uou! Paz de Jesus para você que está conectado com a gente aqui hoje. Paz de Jesus, Juventude Supere. Muito bom estar com vocês hoje. Você deve ter se conectado aí e visto o nosso tema dessa semana, Assim que eu luto minhas guerras. E é proposital, porque na semana passada você se conectou com a gente, com aquela mensagem poderosa do Alan, cansado de estar cansado. Então descansou, arregaça as mangas e vamos para a batalha, né? O reino está em movimento, existe uma guerra acontecendo e hoje eu estou aqui para te deixar a par dela. O que acontece? Por mais que você não acredite, por mais que você decida duvidar, por mais que você pense que isso não está acontecendo, ou eu vou fazer vista grossa e vou tocar minha vida normal, por mais que você decida por isso, existe uma guerra acontecendo enquanto nós conversamos aqui, enquanto você está em casa. Talvez você deva estar falando assim, Diego está doido. A gente mora no Brasil, o Brasil é tranquilo, não tem esse ambiente de guerra, de combate, de conflito. A gente não está passando por isso, mas eu quero te falar sobre diversos tipos de guerras. Existe sim esse tipo de guerras militares e você se conectando ao jornal ou a qualquer uma das suas redes sociais, no Twitter ou no Facebook, você vai ter acesso a imagens, a vídeos de locais do mundo onde estão em guerra. Por exemplo, nos países do Oriente Médio, em perseguição aos cristãos, a guerra entre o Estado Islâmico e o governo de Israel. Você vai ter diversos tipos de conflito agora acontecendo no mundo. Nos países onde existe a imposição da ditadura, você tem conflitos entre resistências e grupos militares do governo ou paramilitares. Esse é um tipo de enfrentamento. Hoje ainda nós estamos tendo um outro tipo de guerra com a qual a gente está aprendendo a lidar ainda, que é a guerra ideológica. Você acessa qualquer tipo de conteúdo e você não consegue ter uma zona neutra ali de uma informação tendenciosa para te levar para lado A ou para lado B. Parece que sempre está tendo um discurso todo voltado para você acreditar no que a pessoa quer que você acredite, ou venha para o meu grupo, confie em mim e vamos ser inimigo de todos os outros. Só a gente está certo. É uma série de lutas que nós desenvolvemos por escolhas, por gostos, por coisas que a gente acredita ser o melhor para nós. E ainda existe uma outra guerra, da qual muitas vezes você não ouve falar na televisão, no rádio, na sua rede social, mas é a que move para que todas as outras aconteçam. É a guerra espiritual. Aquela que acontece longe dos nossos olhos físicos, longe da normalidade do dia a dia, longe da sua rotina. Você não tem essa percepção à primeira vista com os seus olhos carnais, mas ela acontece e influencia todas as outras. E um erro que a gente tem gravíssimo quando se fala de batalha espiritual é que nós nos conectamos logo àquelas imagens antigas dos quadros de igrejas medievais, dos templos, onde você vê os demônios acuados lá com um tridente na mão e os anjos com a espada gigante para ceifar eles. Então a gente acha, a batalha espiritual é isso. É anjo e demônio, um com espada, outro com tridente brigando. Só que hoje, a guerra espiritual que nós vivemos é diferente dos quadros do período medieval. A guerra é por outra coisa, a guerra é pela sua afeição. A guerra é pela sua atenção. A guerra é para ver se o diabo consegue fazer você passar mais tempo prestando atenção no que ele diz do que no que a palavra de Deus diz ao seu respeito. A guerra é por entregar o seu coração a alguma verdade. E o diabo quer isso, que você atente para o que ele fale. Porque se ele conseguir fazer você se distrair do que o Senhor diz, por um segundo que sequer, ele sabe que já é o suficiente para iniciar um estrago na tua vida, duradouro por muito tempo. E aí a gente pensa assim, não, mas o diabo veio para roubar, matar e destruir, então isso são coisas que eu vou perceber muito facilmente. Só que existe algo que é ainda pior do que você morrer fisicamente de imediato, do que alguém vir aqui e tirar a tua vida, é viver abaixo da expectativa do que Deus tem ao seu respeito. Que é mais morto do que alguém que vive abaixo do que Deus disse que era para ele viver? Você quer um estado de que pareça mais com um zumbi do que você sendo o avesso daquilo que você foi criado para ser? Então,
A guerra, o impulso do diabo em primeiro momento é para matar você espiritualmente, é para desconectar você de Deus, tirar você desse lugar onde você se sente vivo diante de Deus. E se ele não conseguir acabar com a tua vida física, ele vai ficar muito satisfeito em ter você vivendo abaixo da expectativa. O que nós falhamos nesse momento é porque, por mais que a gente consiga desenvolver esse pensamento, por mais que a gente saiba do que estamos compartilhando aqui hoje, muitas vezes a gente escolhe as formas erradas de lutar essa guerra, as formas erradas de agir. Então, quais são as maneiras que existem para eu lutar as minhas guerras? E aí eu queria ler com você um versículo de 1 João 2,14. A palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler só um trecho, que diz: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Essa frase é bonita e é marcante para a gente que está na nossa fase de juventude, está estampado em tudo quanto é camisa, em tudo quanto é panfleto, banner de coisa de juventude. Foi o versículo base da nossa conferência Legado ano passado. Jovens, eu escolhi vocês porque vocês são fortes. E aí a gente enche o jovem daquele sentimento de: eu sou forte, eu posso lutar, eu estou pronto para batalhar, eu estou pronto para enfrentar. Só que aí a gente tem a predisposição de ir para o campo de batalha, só que a gente luta do jeito errado. E aí, meu camarada, a potência não é nada sem controle, já dizia o comercial. Não adianta você ter um motor de Ferrari e o condutor não ser habilitado, não souber dirigir aquele carro ou operar aquela máquina. Então, facilmente hoje, escolha um canal aí de comunicação que você usa diariamente, escolha qualquer fonte de notícia e você vai ver jovens utilizando toda a sua força em diversas áreas erradas, caminhando a largos passos para o que a mensagem do Alan disse semana passada, para estar cansado de estar cansado, porque usa toda a sua força da maneira errada. Eu vou te dar alguns exemplos. Black Bloc, eu já sei, eu vou resolver o problema do mundo, vou me vestir de preto, vou botar uma máscara de ninja e vou tacar uma pedra na vidraça do Santander. Genial, resolveu o problema da terra, agora o Rio de Janeiro vai melhorar. Já sei, o governo está roubando, é muita corrupção, não tem nada no hospital. Eu tenho uma ideia para resolver, vou me fantasiar de preto e vou assaltar a loja americana. Força sem foco, sem objetivo. Excesso de energia no propósito errado. Militantes em redes sociais. Às vezes você está tranquilo, você só quer dali, rolar ali a tua rede social, ver a foto da galera que tu gosta, ver o que vai rolar de live essa semana, e aí tu rola ali, e aí o cara bota uma foto, sei lá, como é lindo esse sol, e aí vem outro, você está falando isso porque você tem a oportunidade de ver o sol, já pensou quem mora em não sei aonde que não aparece o sol, quem mora no Alasca que há tanto tempo que não aparece sol? Isso é mole para você que mora no 11º andar do prédio lá do outro lado de Nova Iguaçu. Vai falar do sol lá para quem está na favela, num barraco? Sabe, esse cara que tudo ele tem uma velha opinião formada sobre tudo, como dizia a música, é o cara que é o dono da verdade. Ele é um militante das redes sociais, crítico, expressivo nos perfis. É tipo assim, não sei se, na minha profissão eu trabalho com a segurança pública, então todo mundo é especialista em segurança pública. Se o cara bota uma foto, não, o especialista em segurança pública disse, que especialista de quê? Da onde? E a gente cria isso ao nosso redor. Tem um especialista no que você pode comer, o que você não pode comer, com quem você pode sair, com quem você não pode sair, se a tua foto está boa, se está feia, se tua camisa é verde demais, se é azul demais, se aquela música que você postou é legal, se não é legal. Ah, mas você está ofendendo. Então tem o crítico para tudo, ele é expressivo na rede social. Energia gasta da maneira errada. Tem o ativista das ideologias. Eu levanto uma bandeira, Antifa, agora eu sou Antifa. Vamos para lá, vamos para cima. Não, eu sou o guardião da verdade, eu luto pelas causas, pela minoria. Eu sou da galera negra, então eu boto lá, a minha ideologia é negra. Não, eu sou da ideologia do pessoal da Umbanda, então é anticristão, porque eu sou da Umbanda. Então, agora, e tem o pior de todos, que é o crente. Que o crente é anti tudo e só ele que está certo. Não era para ser assim. Não foi assim que Jesus fez. Não foi assim que Jesus andou, não foi com isso que ele desperdiçou a energia dele.
mais energia em amar do que em condenar. Porque a melhor forma de você mostrar para alguém que o que ela está fazendo é prejudicial é amando-a. Em verdade, seja Jesus na minha vida. Não traz a Bíblia para mim e dá uma de fariseu, tentando provar para mim que a tua verdade é maior do que a minha. Mostra para mim que esse Jesus que você está me apresentando, ele é o que eu preciso para a minha vida. Me convence. Me ganha com amor. Me ama mais do que o cara que você está dizendo que é errado me ama. Me ama do jeito que Jesus é. Deixa eu ver Jesus através dos seus olhos. Essa é a energia que a gente tem que gastar. A gente usa muita força para hastear diversas bandeiras, como se dependesse da nossa força resolver as coisas, quando, na verdade, você já levantou uma bandeira que é contra a minoria, que é contra inferiorizar as pessoas, que é em defesa do meio ambiente, que é a favor da segurança. Quando você levanta a bandeira e diz, Jesus é o rei da minha vida, você já é contra todas essas outras coisas. Então chegou a hora de nós, como povo de Deus, mostrarmos para as pessoas o que é batalhar uma guerra espiritual. O que é levantar a bandeira do reino. Eu gosto muito de série medieval e eu fiz uma maratona de assistir Game of Thrones na casa da Mônica, que estava aqui na adoração. A gente assistiu junto. E o que eu acho legal no período medieval é como as coisas se movem estrategicamente. Ou seja, as pessoas... Elas se movem a partir de um reino. Aquele reino tem uma cultura, aquele reino tem uma maneira de operar, uma forma de agir, aquele rei tem uma forma de combater, ele tem estratégias próprias e uma cultura social para espalhar pelas cidades. Isso acontece de tal forma que a cidade reflete o que o rei pensa, como o rei gosta. E aí a gente aprende nesses filmes medievais que isso é imposto à força. Que o rei, ele chega, ele domina e ele pisa na cabeça de todo mundo e quem for contra arranca a cabeça. E muitas vezes a gente tira esse parâmetro para apresentar o reino de Deus. Só que Jesus faz o caminho inverso. Quando ele chega, ele faz o seguinte, deixa a coroa lá, deixa a veste lá, deixa o poder para lá, deixa tudo que eu tenho que me faz superior a eles para lá, deixa eu vir despido de tudo isso, deixa eu ser igual a eles, e mostrar para eles que a cultura que eu tenho é tão boa que eu não preciso impor a eles, eu posso oferecer. E aí a gente pensa, será que é esse reino que a gente tem pregado para as pessoas que se aproximam de nós? Será que quando pensam em nós como é que os crentes lutam as guerras deles? Será que eles veem em nós a guerra que Jesus lutou com amor, um amor até a morte de cruz? O amor capaz de despertar esse sentimento de entrega em favor do outro. E aí eu queria dizer para você qual é a melhor maneira para liderar, para lutar as nossas guerras a partir do que nós compartilhamos aqui. Quem a gente vai escolher para nos conduzir, para nos liderar em meio às guerras da vida? Quem vai ser o líder da tua vida? E eu quero hoje compartilhar com você a minha opinião de que Jesus é o melhor para nos guiar em todas as batalhas da nossa vida. Todos esses tipos de guerra. E eu quero te dar já de início 3 motivos pelos quais eu acho que Jesus é o cara certo. Primeiro de tudo, porque Jesus já é um rei. Ele já tem um reino. Ele já é rei. Eu queria ler com você Salmo 24, versículo 8 e 10, que diz o seguinte: quem é o rei da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor que é valente nas guerras. Agora o 10, quem é esse rei da glória? Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Ou seja, ele não é o rei de um exército, ele é rei dos exércitos. Ele é Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16 diz, quando Jesus voltar, em seu manto, em sua coxa estará escrito este nome: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que venceu todos os reinos e governa sobre todos eles. Esse é o primeiro motivo. Ele é rei de um reino que vai prevalecer sobre toda a circunstância, sobre
todo enfrentamento, sobre toda afronta, sobre tudo que dizem, sobre todas as reivindicações mundanas, a sua verdade prevalecerá para sempre, porque ele é rei eterno. Segundo motivo pelo qual nós deveríamos escolher Jesus para ser o líder das nossas batalhas, porque o seu reino é eterno. Como diz em Salmo 145, no verso número 13, o teu reino é eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Durante esse ano nós já começamos a ler de Gênesis para frente, de acordo com a devocional, e nós passamos pela história de Abraão, passamos pela história de Moisés, passamos por Noé, passamos pelos reis, passamos por Samuel, passamos por Saul, passamos por Davi, passamos por tantas pessoas a quem Deus fez promessas. E o legal de você acompanhar isso na Escritura é o seguinte, é você ver o cara antes da perspectiva de encontrar-se com Deus, se encontrar com Deus, entregar o seu coração completamente a Deus, Deus lhe fazer uma promessa, ele ser obediente ou não, e já ler na palavra qual é o resultado, de quem foi obediente e de quem não foi obediente. O reino de Deus prevaleceu sobre todas as promessas que ele fez e que se cumpriram, e das que ele fez que estão se cumprindo e das que irão se cumprir até a eternidade. O seu reino dura para sempre. É brilhante olhar nas Escrituras e ver, nossa, isso era impossível de acontecer. Deus apareceu para o cara e ele disse que iria acontecer se ele fosse obediente. Ele foi obediente. Deus abriu porta onde não tinha. Deus abriu o mar. Deus levantou, Deus moveu os céus e terra, fez o sol parar. Ele fez tudo o que era necessário para que a sua palavra não voltasse vã. Então você já olha para isso, para esse reino que é eterno, disponível para mim e para você essa noite, e já pensa assim, está impossível para mim. Eu posso confiar igual Abraão confiou. Eu posso confiar igual os gigantes da fé confiaram, que eu tenho certeza que ainda que pareça impossível, se for necessário, ele abre o mar para eu passar. Se for necessário, ele move montanha para eu passar. A impossibilidade é um terreno fértil para o agir sobrenatural de Deus. O terceiro motivo pelo qual eu acho que nós deveríamos escolher Jesus é porque quando você pensa em guerra, pensa um cenário de guerra agora, tipo, nos reinos antigos, espada e flecha, qual é o maior medo do cara? É morrer. Não vem pra mim dar uma de fortão e falar que não é não, porque quando você entra numa batalha, seu medo é morrer. Porque morreu, acabou, não adianta ser brabo morto, brabo na lápide, não adianta. Bonitão, esse aqui foi corajosão, morreu no início da guerra. Ninguém quer ter isso escrito na sua lápide. Brilhante, entrou e morreu, acabou, fim da história. O seu maior medo é esse, é morrer sem ter o seu objetivo cumprido. Então, quando nós entramos em qualquer batalha da nossa vida, qual é a nossa primeira preocupação? É encerrá-la sem cumprir o nosso propósito. É fraquejar, morrer antes de que chegue o fim. E a boa notícia que eu quero te dizer agora é que Jesus enfrentou toda a sua batalha. Jesus, enquanto esteve na terra, foi exatamente aquilo que Deus projetou que ele fosse. Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu bem menos de Deus, que ele era um filho amado, do que você já ouviu durante esse ano nessas transmissões. Se você olhar lá pelo Novo Testamento, 2 vezes Jesus ouve Deus falar claramente, esse é o meu filho amado, 2 vezes. Isso já foi o suficiente para ele basear a vida dele inteira no que Deus disse ao respeito dele. Ele acreditou em tudo que Deus disse, ele foi fiel, ele foi leal, foi até a cruz, e onde muitos pensavam que era o fim, encerrou agora, ele, brilhante, mas ele morreu. Aí ele vai e frustra a expectativa e vence também a morte. Para dizer para mim e para você que, no início, você pode conseguir se confiar em Deus. Durante o caminho, você pode conseguir se confiar em Deus. E ainda que aconteça de no final você morrer, você pode confiar, porque você vai vencer, porque Ele é Deus. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está aqui hoje para nos ressuscitar da morte da nossa alma. Daquilo que a gente precisa vencer, das nossas batalhas. Filipenses 2, de 5 a 11, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Pause. Versão traduzida para os dias de hoje. Vamos fazer uma cena do que aconteceria se fosse hoje, numa realidade que é difícil para nós da Baixada Fluminense imaginar. Uma favela. Quase não acontece para a gente. Você imagina no cenário de favela, onde o crime está dominando. E aí você vê um cara com uma roupa de policial, vindo lá a viatura, e aí está lá. O bandido lá, esperando o policial entrar, e está o policial indo. Aí quando chega ali na porta da favela, o policial olha, aí vê esgoto a céu aberto, vê criança sofrendo, gente sem alimentação, vê coisas quebradas, vê o poder público não chegando. E aí o policial faz assim, calma aí, deixa eu tirar essa farda aqui, deixa eu botar uma calça de obra, deixa eu botar uma bota aqui de trabalhar. Pera aí, irmão, só um minutinho, depois você dá tiro, pera aí, tá? Pega uma enxada aí, vamos capinar aqui. Vamos resolver esse problema aqui, vamos cuidar das crianças, vamos atender quem está precisando, o órfão, a viúva, vamos levar alimento, vamos ajudar com o que pode, tal. E aí, o mal fica assim, sem entender, caraca, os caras estavam armados, com poder na mão, com tudo para fazer e acontecer, abriram mão do poder, abriram mão da farda, abriram mão de arma, estão entrando aqui, estão cuidando de todo mundo. É inacreditável, não acredito que isso seja verdade. Depois de fazer isso tudo, esse policial vai e ainda é atacado e morre. Foi mais ou menos isso que Jesus fez por mim e por você. Abriu mão de todo o seu poder, de tudo aquilo que ele tinha em mãos, como ferramenta para se impor sobre as pessoas, se esvaziou disso tudo e falou, a minha necessidade de amar os que precisam é mais urgente do que demonstrar o meu poder. Não é um show de poder e de glória. A minha glória vai se manifestar assim, vendo os pequeninos sendo cuidados. Eu abro mão dessa glória. Eu abro mão dessa glória, a princípio, neste momento, porque o meu intuito é que vocês acessem esse ambiente de glória. É muito bom, é infinito, é super poderoso, mas eu não quero que fique só para mim. Eu não quero reter, eu quero compartilhar. Então eu venho para ensinar a você. E aí ele vem e ensina a gente que há expectativas, por mais que digam que a gente vai morrer no final, após a morte há uma expectativa para aquele que diz sim ao Senhor. E aí o final é, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, esse aqui é o fim, é o que nós vamos assistir de camarote, após dizer sim para uma vida inteira de devoção e amor a Ele, é assistir o Senhor vir de lá do mais alto céu, governar a terra, para vir nos resgatar como igreja e ver a sua glória manifesta, o seu nome exaltado, a mais alta posição, o nome acima de todo nome. Nós vamos ver céus dobrarem seus joelhos, terra dobrarem seus joelhos, todos se curvando, porque reconhecem que Ele é o que glorificou a Deus Pai. Esse é o terceiro motivo pelo qual eu acho que nós deveríamos escolher Ele para nos liderar. E aí, se você me perguntasse, beleza, e o que isso tem a ver com o tema da mensagem, é assim que eu luto minhas guerras. Escolher Jesus, e aí, o que eu faço agora? E eu queria compartilhar com você os princípios que nós como Juventude Supere acreditamos sobre como é que nós lutamos as nossas guerras. Então, é assim que eu luto as minhas guerras. Em primeiro lugar, com Jesus no centro da minha preparação. Com Jesus no centro da minha preparação para o combate. Colossenses 3,11 diz o seguinte, a parte B do versículo, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, Ele é a essência, Ele é o que nos nutre, Ele é o que nos preenche, Ele é o principal assunto das nossas vidas. Então, Diego, quando que eu vou perceber que eu estou apto a combater um bom combate de acordo com a perspectiva de Jesus no céu? Quando Ele for o principal assunto da sua vida.
quando ele for o principal local de consulta quando você for tomar uma decisão, quando você não conseguir fazer nada da sua vida sem antes pensar, Jesus faria desse jeito, quando ele for de verdade tudo em todo o seu ser, aí ele será o centro da sua preparação. Tem duas maneiras de você enfrentar um combate e você ganhá-lo. Uma é pautada no que é passageiro e a outra é pautada no que é eterno. A diferença é que, se eu ganho alguém com algo que é passageiro desse mundo, que vai perecer, eu ganho alguém por um tempo passageiro. Só há uma maneira de eu ganhar uma pessoa eternamente, é ganhando com o Deus eterno, Jesus. Qualquer conquista baseada no seu argumento, ela fraqueja e ela perde quando você erra. Já viu o cara falar assim, ó, isso não acontece para quem está em casa, só aconteceu na nossa vida. O cara fala assim, ó, cara, eu estava tão bem na igreja, pô, eu ministrava na adoração, eu fiz a intercessão várias vezes, eu era, cara, usado por Deus, eu ministrava. Ih, fui para a praça, fui para trem, evangelizar. Pô, cara, só que aí o pastor lá da minha igreja pecou. O cara errou, aí eu desanimei, cara, aí abandonei tudo. Uma pessoa que foi ganho por algo que é passageiro, ela ganha passageiramente. Só há uma maneira de você passar a eternidade do lado de Jesus, se o motivo que te atraiu para ele foi ele. Porque necessidades físicas, vontades, desejos acabam com essa vida. Se o alvo do meu desejo, da minha vontade, da minha pesquisa, da minha procura, a ânsia da minha vida, o que me desperta e me faz deitar em paz não for, eu espero que Jesus volte. Se não for esse o centro da minha e da sua devoção, vai perecer. Em algum momento, o diabo vai descobrir qual é o real desejo do seu coração. Porque para a gente pode parecer velado, mas para ele fala assim, não é Jesus que esse cara gosta não. Não é não, eu sei, pô, eu vejo o Instagram dele, eu tô lá, pô. Qual é, pô, meter essa pra mim? Que é apaixonado por Jesus? Calma aí, pô. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Pera aí, pô, tá falando comigo aqui, né, pai da mentira, vai mentir pra mentiroso? Calma aí. Só há um jeito de ser ganho para a eternidade, é ganho com quem é eterno. Jesus, o Pai eterno. Sabe o que quer dizer Pai eterno? Quer dizer que Ele é eterno e que Ele é para sempre Pai. Não muda, não vai ter um momento que Ele vira o velho do chicote. Ele é para sempre Pai. Lógico que disciplina como um bom Pai, mas Ele é para sempre Pai. A sua essência não muda, não transiciona. Salmo 144 diz para nós como Davi olhava para um combate. E eu quero compartilhar com você que isso é algo poderoso que o Senhor ministrou no meu coração. Salmo 144, no verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Eu vou ler de novo, para que você dê atenção aos detalhes. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Como eu aprendi com o pastor Alex, vá no dicionário e pesquise o que quer dizer. Batalha quer dizer, no sentido militar, um combate entre forças oponentes em terra, ar ou mar. Troca de golpes, lutas, duelo físico, como os gladiadores se enfrentavam. Batalhas, isso quer dizer batalhas. O plano físico de um enfrentamento, né? Corpo a corpo, fisicamente. Diferenças, coisas que nós temos que resolver fisicamente. E as mãos de Davi, ele pedia que fossem adestradas para batalha. Mas os seus dedos, ele pede a Deus que os prepare para a guerra. E o que significa a guerra? Um profundo conflito, ou luta, armada ou não, entre nações ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com um fim que é impor a supremacia dos seus pensamentos ou quem é o salvaguardador dos seus interesses materiais ou de cunho ideológico. Então, batalhas, enfrentamento no campo físico, guerras, supremacia ou imposição de uma ideologia, de um reino, de alguém que quer liderar. E Davi fala assim, ó, as minhas mãos para empunhar a espada,
o Senhor adestre, por favor, para que eu lute o combate. Para mim e para você, o que nós temos que resolver no campo físico, que diz a nós respeito como homens, como jovens, como pessoas que têm problemas, eu peço ao Senhor, Senhor, me ensina com sabedoria qual é a melhor forma de eu resolver aquilo que só eu posso resolver no campo físico da minha vida. Agora, quando eu for entrar num ambiente de guerra, adestre os meus dedos. E aí, eu sei que você conhece a história de Davi. O que Davi fazia com os seus dedos? Ele pegava a harpa e entoava canções para expulsar espíritos malignos. Ou seja, o que Davi está falando é o seguinte: Senhor, eu peço a tua sabedoria para enfrentar fisicamente o que eu preciso enfrentar e ser homem para fazê-lo. Mas quando for batalha, quando alguém quiser impor outro reino em favor do seu, adestre os meus dedos, porque eu quero entrar nessa guerra em adoração. Porque enquanto eu adoro, o teu reino prevalece. Enquanto dizem para mim que vão vir com espadas e com escudos e com lanças e vão me matar, eu digo a eles que eu vou com o Senhor dos Exércitos. Eu vou prevalecer sobre essa situação em adoração. Não há ninguém mais interessado em que o reino de Deus prevaleça do que o próprio Deus. Então, quando você decidir entrar em uma guerra, onde o reino das trevas quer se impor a você, faça como Davi, acesse isso em adoração. Não vá por esforço físico, não vá pela força do seu braço ou pela força das suas armas, mas vá em espírito e em verdade, adorando ao principal interessado com que a sua batalha seja vencida. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você sobre como nós lutamos as nossas guerras lutamos as nossas guerras instruídos pela palavra de Deus, com a sua palavra como instrução, instruídos pela palavra de Deus. Salmo 119, no verso 105, diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. E esse versículo quer dizer exatamente o que está escrito. No deserto, na escuridão da noite, alguns grupos, quando tinham que transicionar de um lugar para o outro, eles amarravam velas na sandália, para que enquanto eles estivessem andando, o ângulo das velas iluminasse o caminho e eles olhassem para baixo e vissem onde estavam pisando. Então é isso que o Salmo de Davi está falando para Deus. A sua palavra é o que ilumina para eu ver aonde eu estou pisando. Perceba só, não é o seu olho que guia para onde você vai, é a palavra de Deus que ilumina o chão que você tem que pisar. É Ele que ilumina a sua frente e o seu chão, para ver se você está no solo correto e no caminho correto. É exatamente o que isso quer dizer. Hebreus 4,12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção dos corações. Ou seja, o que a palavra está falando em Hebreus 4,12 é o seguinte: a palavra de Deus vai te ajudar a discernir até mesmo as intenções do seu coração ao tomar uma decisão. Então não vá pela força do seu entendimento querer lutar contra o mundo inteiro sem discernir qual é a intenção e o propósito da energia que você está gastando. No final de tudo, essa energia que eu estou gastando glorifica a Deus, senão não é a melhor alternativa. E o que vai nos ajudar a discernir as intenções dos corações e o nosso pensamento é a palavra do Senhor. Salmo 119, 11, eu guardei no coração a tua palavra para que eu não peque contra ti. Somente dessa forma, com instruções da palavra de Deus, é que nós vamos conseguir lutar da forma certa as nossas guerras, com o objetivo certo, da forma correta. Pense só em algo. A vida de grandes homens de Deus, a vida de pessoas que foram importantes para que eu e você hoje acreditássemos no que nós acreditamos e ter acesso a tudo que Deus já fez no passado, está escrito na palavra de Deus. A gente dobra às vezes o joelho para pedir a Deus que nos dê sabedoria para tantas coisas que Ele já deu. Está escrito no seu livro, está escrito na palavra de Deus, está tudo revelado. Para encurtar distâncias para nós, e a gente espera que um anjo apareça para dizer o que já está escrito na palavra. Só instruídos pela palavra que a gente vai aprender a lutar da forma certa os nossos combates.
terceiro princípio que eu quero compartilhar com você, e o último é como eu luto as minhas guerras, decidindo lutá-las ao lado de Jesus, em parceria com Ele. E eu quero ler um texto que está em 2 Samuel 23, do capítulo 13 ao 17, eu vou ler, eu não sei se vai ser projetado para você aí, mas você pode prestar atenção que eu vou ler para você esse texto em 2 Samuel 23, do 13 ao 17. E aqui o cenário é o seguinte: Davi está refugiado em um lugar escondido porque ele está em guerra com os filisteus. Davi tinha um grupo de guerreiros dentro do seu exército que era mais valente do que os outros guerreiros. Dentre esses guerreiros que eram mais valentes que os outros, tinham 30 que eram o pelotão especial que Davi tinha para o defender. Dentre esses 30, tinham 3 caras que eram ainda mais corajosos que esses. E esse cenário se dá exatamente com esses 3 caras. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, estando Davi na sua fortaleza, o destacamento filisteu lá em Belém, Davi expressou um forte desejo, ou seja, saiu da boca dele, sem nem pensar. Quem me dera eu me trouxessem um pouco de água da cisterna lá da porta de Belém. E aí aqueles 3 caras que eram mais corajosos que os outros, ouvem aquilo, olham para um lado, um para o outro e falam assim: tive uma brilhante ideia. Que tal ir nós 3 lá, passar no meio de um exército que não dava nem para contar, e vamos passar no meio do acampamento deles, vamos até a cisterna e vamos pegar um copo de água para Davi beber. Olha que ideia genial. E aí a Bíblia fala, continua dizendo que então eles atravessaram todo o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, em vez disso ele derramou-a no altar como oferta ao Senhor e disse: o Senhor que me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscam a vida para trazê-la. Davi não bebeu daquela água, e estes foram feitos daqueles principais guerreiros. E aí eu quero compartilhar com você 2 visões. Primeiro, nós precisamos aprender 2 coisas sobre o que esse texto nos diz. A familiaridade com Jesus não pode roubar de nós a paixão que nós temos por Ele. A familiaridade pelo que Jesus faz e como Ele opera não pode roubar de nós a paixão que nós temos por Ele. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? É que a gente está tão adaptado a ver milagres acontecerem, a coisas que eram impossíveis acontecerem, que a gente já começa a achar que isso é normal, que é convencional, que é corriqueiro. O cara não tinha nada para comer em casa, do nada aparece alguém e dá uma cesta para ele. Ah, isso é normal. Fulano estava doente, o diagnóstico era de impossibilidade. O cara foi curado do nada. Isso é normal. A gente começa a estar tão próximo desse ambiente de milagres, a ver tanto acontecer, que a familiaridade rouba de nós a paixão pelo inesperado, de ver Jesus fazer algo novo diante dos nossos olhos. A gente fica adaptado. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com aquele texto? Davi tinha um exército. Dentro daquele exército tinha um grupo de homens muito corajosos. Tinham 30 homens que eram tão corajosos quanto os outros. Todos eles ouviram o que Davi disse, mas só 3 tiveram a coragem de sair da zona de conforto, correr o risco necessário para apresentar a Davi o que ele precisava, ou o que ele pediu, né? Então, o que acontece com a gente muitas vezes é que nós estamos tão familiarizados com Jesus, no final dá um jeito, que a gente se acomoda e acha que nunca é a gente que tem que fazer algo. Nunca somos nós que temos que dar um passo. Não precisam dizer sim para esse compromisso que a Juventude Supere me chamou, porque no final vai dar tudo certo, alguém vai no meu lugar. Para que eu vou hoje fazer a abertura do culto? Porque vai ter alguém lá, os caras estão lá. Por que dizer sim para a escala da fotografia? Por que dizer sim para tocar o teclado? Na hora sai, na hora vai dar, vai acontecer. Não precisa ser eu. 3 homens acharam que tinha que ser ele. Sabe o que aconteceu? Eles passaram direto pelas forças do inimigo, pegaram o que tinham que apresentar, o alvo do sacrifício deles,
correram o risco em prol do reino de Davi, voltaram em direção a Davi. Davi olhou para eles e falou assim: isso é adoração, e isso eu não recebo, só ele pode receber. É esse perfil de juventude que Jesus está procurando. Aquele que fala assim: eu digo sim para correr todos os riscos em prol do rei do meu reino. Eu corro o risco de ser mal interpretado na faculdade, mal interpretado na escola. Não tem problema se no meu trabalho eu vou falar o que vão... Não estou nem aí porque vão pensar de mim se eu falar de Jesus. Eu vou oferecer o alvo do meu risco pelo reino. Eu vou em direção ao reino, eu vou em direção ao rei. Não importa. A nossa vida converge em direção à agenda de Deus e nunca ao contrário. Nunca é Jesus que adapta a nossa possibilidade. Na semana que vem, quando eu não tiver um compromisso, quando o meu dia estiver livre, quando eu não tiver nada para fazer, quando acabar todas as minhas atividades, as minhas tarefas, na quarta, de 2 às 2h15, eu tenho um horário para ouvir Jesus ou para falar dele. Na sexta-feira, depois da live não vou nem falar, né? Depois da live de alguém, eu tenho um tempo, aí eu conecto, não dá não. Aí, não tem como conectar na célula na quarta-feira não, porque quarta-feira tem Fla-Flu online no canal do Flamengo. Não é a agenda de Jesus que converge em direção a minha, sou eu que faço por onde para merecer estar dentro da agenda dele, para acessar esse ambiente que ele já projetou para mim. E a segunda coisa que eu queria que você aprendesse nesse texto é que tem um princípio escondido aqui. Nós precisamos estar dispostos a correr um risco por ele, o risco de as coisas não acontecerem como a gente imagina que aconteceria, para que aconteçam da maneira como ele disse que iria acontecer. E é sobre isso que eu quero falar com você agora, no final dessa celebração. Você deve ter se deparado agora com uma maneira diferente de lutar as guerras. Eu fui inspirado nessa palavra, baseado numa palavra do pai, do pastor Alex, que ele pregou há algum tempo atrás, falando sobre a armadura da fé, como a gente tem que... Quais são as ferramentas da fé? Só que você precisa estar armado com aquela armadura e consciente em favor de qual reino você está lutando. Para que você faça o mesmo movimento de Davi, escolha não lutar com a armadura de Saul, mas lutar com a armadura que Deus te deu. E o meu convite para você que está em casa hoje, como disse a mensagem do Alan na semana passada, cansado de estar cansado, doido para aprender a como lutar da maneira certa os teus desafios. Eu sei que você está passando por coisas difíceis, o momento é desafiador, está corrido para todo mundo, está desafiador a questão financeira, a questão emocional por estar nesse período dentro de casa. Alguns estão tendo que se readaptar ao novo normal, de voltar para o seu trabalho. Novos desafios têm aparecido diante de nós a cada dia. Só que eu quero te dizer algo: se você optar por lutar da mesma maneira como tem lutado, os seus resultados vão ser o mesmo que você já teve até hoje. Eu quero te apresentar essa mensagem, indicando para você que Jesus é sim o principal alvo da nossa adoração. Jesus é sim a pessoa perfeita para nos liderar em todos os conflitos, e o seu reino é o melhor reino para estar diante de cada conflito, baseado nos princípios do seu reino, da sua palavra, de quem ele é. E eu quero convidar você que se conectou aqui hoje, cansado de estar cansado, procurando ferramentas para direcionar a sua vida daqui para frente, sobre como lutar as suas guerras, a dizer sim para Jesus essa noite. Tudo isso que eu te disse não é um privilégio de poucos, de uma minoria a quem Jesus escolheu. Ele se sacrificou para que todos nós tivéssemos acesso a tudo isso que nós compartilhamos. Sabe o que aconteceu com todos esses homens de fé, com todos esses exemplos que eu disse, até com o próprio Jesus, de ter sido alvo da glória de Deus, do manifestar de Deus durante todo o seu ministério como homem na terra, foi o fato de dizer sim, sim para as verdades do Senhor. E é isso que eu quero te convidar hoje. Se você se conectou hoje e teve acesso a essa verdade, isso está disponível para você hoje. Eu quero te convidar a ir no chat ou nas nossas redes sociais, dizer assim: eu digo sim para Jesus. Diego, mas por que eu preciso fazer isso? Por um simples motivo: nós queremos ser seus parceiros de oração e nos seus próximos passos.
Então a gente quer te acompanhar, a gente quer unir força com você nesse novo período. Então, se hoje você está dizendo sim para o reino de Deus, sim para Jesus, diz aí no chat para a gente, eu digo sim, e a gente vai entrar em contato com você. Talvez você ainda esteja voltando aos caminhos do Senhor e hoje você teve aceso no seu coração a chama que faltava para que você tomasse a decisão de voltar para os caminhos dele de uma vez por todas. Se hoje é esse dia, eu quero dizer para você, não há outro dia melhor. Hoje é o dia, diga sim para Jesus e volte a caminhar nos seus caminhos. E ainda, se você está conectado conosco e você já disse sim para Jesus, está incendiado e isso tudo faz muito sentido para você e você quer saber qual é o próximo passo na minha jornada, Diego, o que eu preciso fazer? Eu quero te convidar a dizer sim para o batismo. Algo que Jesus disse que era o nosso sinal de pública profissão de fé, para que todos saibam que nós nascemos de novo para o reino de Deus como novas criaturas. Eu quero te convidar a dizer sim para o batismo. E você também pode compartilhar aí no chat a sua decisão. Diego, mas a gente está em pandemia, não é melhor esperar isso aí passar? Não tem um outro momento? Cara, se você optar por depois, você vai ter que esperar isso aí passar, e quando passar, você vai ter que procurar saber o que é o batismo, se preparar, até estar apto, esperar uma data em que isso aconteça, pensando em você, o que nós fizemos. Abrimos turmas online, onde você vai ter todo o treinamento, tudo que você precisa saber sobre essa nova realidade de se batizar. Você vai passar por tudo isso. E tão logo a gente volte a se encontrar presencialmente, nós já vamos ter uma data agendada para que, voltando, você já seja batizado. Já faça esse movimento. Então, se você quer dizer sim, coloque aí no chat para a gente. Eu queria orar por você, mas antes de eu fazer essa oração, eu queria convidar você que está conectado conosco aqui até agora, neste momento que vai suceder durante as canções, que você venha ao Senhor para trazer a Ele o fruto da sua gratidão, o fruto da sua generosidade, da sua lealdade, com a apresentação dos seus dízimos e a devolução, a apresentação das suas ofertas e a devolução do seu dízimo à casa de Deus. Eu quero te convidar nesse momento, em lealdade e continuidade à sua gratidão, tomar essa decisão de estar aqui conosco. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está e queria orar por você. Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por todos os amigos que estão conectados aqui até agora, são todos, ó Pai, amados pelo Senhor, muito obrigado por trazê-los até aqui e a gente ter passado esse momento compartilhando do Teu reino, da Tua pessoa, que hoje todos saiam daqui equipados, ó Pai, prontos para enfrentar as guerras com a perspectiva do céu, com Jesus como centro, com a Sua palavra como guia e com parceria com o Senhor, ó Pai, durante toda essa caminhada, que a Sua voz seja a principal voz. Pai, nós te agradecemos por aqueles que disseram sim para Jesus hoje, que o Senhor os receba, porque nós sabemos que o céu está em festa por causa deles, aqueles que também estão retornando para a sua presença hoje, que o Senhor ajude-os a firmarem os seus passos na Sua palavra, e que o Senhor também, ó Pai, seja com todos aqueles que decidiram por se batizar, ó Pai, que o Senhor os dê a coragem de fazer publicamente essa decisão para que nós iniciemos as turmas de batismo com eles, ó Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, amém. Fique à vontade para apresentar suas ofertas e dízimos durante essa próxima canção.